Essa receita e esse vídeo foi um dos mais pedidos. Como fazer um pão sem glúten fácil e saudável. Sim, porque na maioria das vezes as pessoas ensinam a fazer pão sem glúten, cheio de amido de milho, fécula de batata, que são farinhas muito refinadas. E é óbvio que é mais fácil de preparar um pão com essas farinhas, porque ele cresce mais, fica mais fofinho. Mas nada que tempo de estudo, entender um pouco mais sobre a consistência das farinhas, saber como funciona a hidratação, não nos ajude a fazer um pão sem glúten e super saudável ao mesmo tempo. Então, bora para a receita, gente! Primeiro de tudo, eu vou usar aqui farinhas integrais e orgânicas. A primeira farinha que eu estou utilizando é farinha de trigo sarraceno. Trigo sarraceno não tem glúten, apesar de ter esse nome. Trigo sarraceno é uma gramínea que é riquíssima em nutrientes. Essa gramínea produz um cereal, que é da onde é feita a farinha, que é muito rico em proteína. E isso na panificação sem glúten é bem importante. A gente precisa usar farinhas mais proteicas para termos estrutura de massa, porque senão vai ficando um pão muito rico em carboidrato e com pouca estrutura. Um segredinho também, gente, peneirar a farinha faz com que essa farinha fique mais leve. E vocês vão ver que é uma farinha que tem diferentes cores, ó. Parece até que tem temperinho na farinha, mas não é. É a farinha de trigo sarraceno mesmo, porque tem a casquinha. Trigo sarraceno é uma planta que é riquíssima em fitoquímicos, em quercetina, em camperol, vários antioxidantes. Então, o pão fica muito nutritivo. Nossa segunda farinha, também de xícara. É bem importante prestar atenção nas medidas aqui. Uma xícara de farinha de arroz integral. Peneira também. E por que farinha de arroz integral? Porque a outra farinha é de arroz polido, é arroz branco, que fica com muito menos nutriente, muito menos fibra, muito menos proteína também. E a nossa última farinha, a gente não vai peneirar, na realidade ela é um floquinho, que é bem levezinho, e isso mais leve. Por isso, se você quer substituir farinha de trigo, não vale, gente, não tem como usar uma farinha só para fazer um pão. Aqui a gente tem os flocos de amaranto. Também pode ser usado flocos finos de aveia sem glúten, para quem pode. Meia xícara desses floquinhos. E amaranto ou quinoa também são farinhas, são cereais riquíssimos em proteína. Então vocês vão ver que a gente está preparando um pão com uma quantidade bem maior de proteína. Agora, na nossa linhaça moída, que eu já ensinei aqui em outra aula como preparar essa linhaça. Se você não viu, volte aqui nos vídeos e veja. A linhaça ela tem um papel bem importante aqui, que é de dar um pouco mais de consistência para essa massa. Essa massa ela precisa de algo que liga, então vocês vão ver que a linhaça faz bastante diferença. Eu vou usar uma colher de sopa bem rasinha de açúcar de coco, que é opcional. Eu uso porque eu gosto de deixar esse pão um pouquinho mais adocicado. E como ele fica fermentando durante pelo menos 1 hora, ele tem uma utilização, esse fermento ele utiliza esse açúcar para fazer o pãozinho crescer também. Agora, nosso super fermento, que é um fermento biológico italiano que não tem contaminação com glúten, tá, gente? Isso é muito importante. Cuidem qual fermento vocês vão escolher. Se você é celíaco, se você é intolerante a glúten, não pode ser qualquer fermento. Uma colher rasa desse fermento. Mistura tudo e reserva. Para essa receita, a gente vai utilizar 3 ovos e 1
1/4 de xícara de azeite. Azeite de oliva extra virgem deixa um saborzinho especial no pão e não oxida, ao contrário do que as pessoas pensam quando a gente assa esse pão. Bem pelo contrário, esse azeite ele vai contribuir para manter os nutrientes desse pão sem oxidar. E agora um barulhinho de novo. Agora, gente, é só fazer um buraquinho aqui no meio e misturar o ovo com o azeite. Mas antes disso, a gente vai colocar aqui uma pitadinha de sal para conseguir homogeneizar esse sal depois. Então, já espalho bem. Quando a gente misturar a massa, esse sal se dissolve. Vocês podem adicionar temperos, ervas, especiarias, o que vocês quiserem para dar um sabor especial. Eu sugiro que na primeira vez façam a receita assim mesmo, porque tem muitas questões que são importantes na panificação sem glúten, como a estrutura da massa, a quantidade de ovo e a quantidade de hidratação dessa massa. Sempre que a gente pensa em pão sem glúten, se pensa em fazer um pão sovado. Mas a primeira vez que você está fazendo um pão, eu sugiro que você faça um pão de forma, que é muito mais fácil de acertar a hidratação. Os pães sem glúten pouco hidratados, eles crescem pouco. Então, essa quantidade de água e a consistência que fica a massa vai fazer muita diferença no resultado final. Por isso, preste atenção aqui na consistência. Eu vou adicionando a água aos poucos, para que ele não fique nem duro e nem muito mole. Aqui eu coloquei meia xícara de água morna. Vocês vão perceber que ainda tá uma massa bem dura. Esse pão aqui, ele não consegue crescer o suficiente. E aí vai ficar um pão mais durinho, mais achatadinho. Por isso a gente vai colocar um pouco mais de líquido, vai hidratar um pouco mais essa massa. Meça mais ou menos mais 1/3 de xícara de água e vá colocando aos poucos. Qualquer coisa, se ficar muito mole, adicione farinha. Mas é mais fácil a gente colocar água aos poucos do que colocar farinha. Agora a gente tem uma consistência ótima, ó. Consistência de bolo duro. Essa é a ideia. Eu vou colocar esse pãozinho em 2 forminhas untadas e enfarinhadas. Eu usei as mesmas farinhas para fazer isso. E a gente vai dividir a quantidade da massa. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, porque aqui dentro tá calor, o nosso pãozinho praticamente dobrou de tamanho. Nesse momento é que ele vai pro forno. Nosso pãozinho ficou pronto. Vamos desenformar. É importante para desenformar deixar esfriar bem o pão, porque senão ele desanda por completo, tá, gente? Pão sem glúten é uma ciência que não é muito simples, então se vocês fizerem alguma vez e der errado, façam de novo, refaçam várias vezes. Vamos fatiar, ver como é que ficou? Então, aqui a gente tem um pão 100% integral, sem glúten. Lembrando que toda vez que você for optar por comer um alimento sem glúten, por saúde, por melhora da qualidade de vida, sendo por necessidade, por doença celíaca, ou intolerância a glúten, ou mesmo
para variar os alimentos, para sair desse monte de trigo que é produzido com muito agrotóxico no Brasil, você precisa escolher alimentos sem glúten que sejam saudáveis também, integrais, preparados de uma forma adequada. Espero que você repita essa receita aí e qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui no nosso vídeo. Até o próximo vídeo.